Mas eu preciso falar um pouquinho mais para vocês sobre LDB. Outra coisa que a escola precisa, então, fazer é o controle de frequência. Então, se você ensina, no teu caso, em casa, seu filho em casa, você também precisa ter um controle de frequência. Porque na escola o teu filho estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E lá na tua casa também tem que estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por quê? Porque é do couro que sai a correio, não é assim? Então, quer dizer, se você não tem uma rotina de estudar todo dia, como é que você cumpre com o conteúdo curricular? Ah, eu estudo um dia da semana só uma vez por semana e consigo cumprir todo o conteúdo curricular em um dia só, da semana inteira. Impossível. Você não vai conseguir enganar ninguém com essa conversinha. Você, então, tem que ter uma rotina educacional na tua casa, igual você teria caso estivesse na escola. Outra coisa, o teu filho vai ter que cumprir um calendário educacional com conteúdo curricular próprio da idade da etapa educacional dele, igual na escola. Então, isso a escola tem que fazer, você tem que fazer também no homeschool. Então, como é que funciona no Instituto Ave Maria? Funciona assim. No Instituto Ave Maria, nós trabalhamos com material apostilado, tá? Presta bem atenção aqui no que eu estou mostrando para vocês, tá? Nós temos a nossa apostila, e nossa apostila cada apostila tem o conteúdo do material que o teu filho tem que estudar no mês. Então, aqui tem todas as matérias. Então, vamos supor que o seu filho tem que estudar matemática, física, química, biologia, língua portuguesa. Então, o nosso material tem um pouquinho de matemática, um pouquinho de química, um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, um pouquinho de língua portuguesa, assim por diante. Entendeu? Então, nessa apostila 1, tem o conteúdo do mês 1. Então, o seu filho começou a estudar no mês 1. Beleza. No mês 1, apostila 1. Estudou, aprendeu a apostila 1. No mês 2, ele estuda o quê? O conteúdo da apostila 2. Ótimo, aí faz uma prova bimestral. Aí eu estudo o conteúdo da apostila 3 e 4, faz uma prova bimestral. Conteúdo da apostila 5 e 6, prova bimestral. 7 e 8, prova bimestral. 9 e 10, conteúdo do quinto bimestre, prova bimestral. Ao final do ano, o seu filho estudou todo o conteúdo do ano letivo. Uma dúvida que o pessoal geralmente tem, Ricardo, nós já estamos em março, e até eu terminar todo o processo de matrícula, treinamento pedagógico, meu filho vai começar a estudar só em abril. O ano letivo já começou atrasado, como é que faz? Deixa eu falar uma coisa para você, a lei da educação, ela diz o seguinte, que o ano letivo ele tem 200 dias. Ele não diz o dia que começa, ele diz o dia que termina. Então, o ano letivo, na verdade, ele termina 200 dias depois do dia que começa. Isso diz a lei. Ah, mas por que toda a escola começa em fevereiro e termina em dezembro? Bom, porque a escola pública, né, administrada pela Secretaria de Educação Municipal, Estadual, Federal, o que ela faz? Ela cria um calendário educacional próprio dela. A escola particular não é obrigada a seguir o mesmo calendário educacional da escola pública, mas a escola particular, geralmente, por uma questão de tradição, né, segue o mesmo calendário educacional da escola. Então, no Brasil, poderia começar em julho e terminar em julho do outro ano. Poderia fazer assim, não tem problema nenhum. A lei não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, no homeschool, o teu filho sempre começa na apostila 1, no mês 1, e termina na apostila 10, no mês 10. Entendeu? Assim que é o ano letivo do homeschool. Beleza? Beleza. O pessoal fala assim, Ricardo, mas eu estou achando que é muito papel. Olha só, quantas folhas que tem aqui? Quantas páginas meu filho estuda no homeschool? No Instituto Ave Maria, o teu filho estuda não só o conteúdo acadêmico, que é aquele que cai no vestibular. Nós damos o conteúdo que a legislação brasileira, a Constituição Federal exige, aquele que forma o cidadão e a pessoa. Então, nós temos também o conteúdo filosófico e espiritual. E aí, o que acontece? Então, o teu filho estuda no Instituto Ave Maria 3.000 páginas por ano. Ricardo do céu, ainda bem que você falou, que eu não vou nem terminar a reunião, que eu já vou acabar, porque eu não vou dar conta. Calma, você vai ver o poder do planejamento, tá bom? 3.000 páginas é em um dia que você vai estudar? Não, é em 200 dias. Em 200 dias, como é que funciona os 200 dias? Vamos lá, seu filho estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 4 semanas por mês. Então, 4 vezes 5 dá 20, certo? Então, 20 dias por mês, vezes 10 meses, 200 dias. Então, se você pegar 3.000 páginas e dividir por 20, por 10 meses, dá 300 páginas por mês. 300 páginas por mês dividido por 20 dias dá 15 páginas por dia. Ficou mais fácil? Bem mais fácil. Quer ver ficar mais fácil ainda? Vou arredondar para cima. Em vez de 15, vou pôr 16. O seu filho faz 4 aulas por dia. Porque 4 aulas vezes 200 dias dá 800 horas necessárias pela lei.
certo? Então, o filho faz 4 aulas por dia, 16 páginas dividido por 4, quanto é que dá 4 aulas por matéria, 4 páginas por matéria. Ficou mais fácil? 4 páginas por matéria, olha que moleza. Quer ver ficar mais fácil? 2 páginas de teoria, 2 páginas de exercício. Então, é isso que teu filho estuda, né? Então, quanto tempo demora? Se você, igual na escola. Na escola, por que demora muito? Porque o teu filho aprende rápido, ele tem que esperar os outros, que aprende devagar. Então, o teu filho tem que andar na média, mesmo que ele seja rápido. Se o teu filho é devagar em alguma matéria na escola, ele tem que andar no ritmo dos outros. E se ele acompanhar, acompanhou. Se ele não acompanhar, não acompanhou. Você que se vira depois. Então, é assim que funciona lá na escola. E lá na tua casa? A matéria que o teu filho faz rapidinho e aprende rápido, às vezes demorou 20 minutos para estudar e aprender tudo, fazer toda a atividade, acabou a aula. E naquela matéria que meu filho tem um pouco mais de dificuldade, tem que dedicar um pouquinho mais, vai gastar 1 hora. Mas vamos falar a verdade? Uma criança pelo outro é entre 40 e 60 minutos. Então, dão 3 horas de aula por dia, em média. É esse o sistema, mais ou menos o que acontece por dia que você vai sentar para estudar com o teu filho e está treinando ficar com o bumbum na cadeira durante 3 horas hoje, no primeiro dia. O pessoal fala assim, Ricardo, como é que é a rotina educacional? É assim, o Sistema Ave Maria, ele tem um calendário educacional que está lá. Então, você vai lá, abre e fala assim, bom dia, hoje é segunda-feira, você vai estudar a matéria 1, 2, 3, 4. Aí você fala, beleza, vai lá, clica na matéria. Quando você acessou o sistema, ele já fez o controle de frequência. Já registrou que você acessou o sistema e que você tem ali a tua rotina educacional. Cada clique que você dá vai gerando um log ali que vai registrando os acessos que você cria no teu sistema. Você entrou na matéria, fala assim, ó, bom dia, abra o seu livro na página tal. O pessoal pergunta para mim assim, Ricardo, o que eu preciso para fazer o homeschool no Instituto Ave Maria? Você precisa, no mínimo, de um celular bom. O que é um celular bom? Um celular com 128 GB de memória, quer dizer, um celular excelente, R$ 1.000, da Samsung. Né? Você compra nas lojas por aí. Então, esse é um celular bom. O que mais você precisa? De um bom plano de internet. Aí, não, um plano da Claro, sei lá, de qual operadora que você usa aí. Por quê? Você precisa acessar o sistema, tirar fotografia, fazer o upload. Aí o sistema fala, abre o livro na página tal, estude o conteúdo. Então, você vai abrir o livro, como é que funciona? Vai ter lá, faça download de atividades extracurriculares, atividades complementares, orientações e tal que estão no download. Caso tenha, vai ter um download para você fazer também e você vai ver ali o que está escrito lá no download. Começa lendo o que está no livro, explicando para o teu filho. Daí a pouco você começa a ler o que está no livro e pedir para o teu filho explicar. E daí a pouco você fala para o teu filho ler e explicar para você. O que aconteceu? O teu filho se tornou um autodidata, ele já sabe qual é a rotina educacional. Ele viu você fazendo, foi estudando com você e foi pegando como é que faz. Beleza. Aí você tem que fazer os exercícios. Onde é que faz o exercício? Obviamente, no caderno. Você pega o caderno e faz os exercícios no caderno, porque é escrevendo, é calculando, é assim que aprende. Na caneta, no lápis, na borracha, na régua, no apontador. Beleza. Aí tira lá a fotografia das atividades que você fez, e faz o upload e guarda na plataforma as evidências das tarefas, atividades feitas da aula, linkado ao conteúdo e à página daquela aula. Fica tudo organizadinho, matéria por matéria. E você termina a aula, você tem que mostrar que houve um aprendizado. Você faz uma validação de aprendizado diário, onde o teu filho, né, vai fazer uma provinha ali, né, e vai responder uma pergunta, mostrar que ele estudou e aprendeu aquele conteúdo. Beleza, encerrou aquela aula. Passa para a segunda, para a terceira, para a quarta aula, terminou. Aí você segue essa rotina, terminou a aula do dia, gastou suas 3 horas com seu filho, fez isso segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, durante 4 semanas, concluiu o conteúdo da apostila 1 de 10 inteiro, sem pular nenhuma vírgula. Tá claro? Você tem certeza que teu filho na escola estuda o conteúdo do livro sem pular nenhuma vírgula? O que você tem certeza é que eles pulam muitas vírgulas, não é verdade? E muitas vezes você não faz nem ideia do que está sendo ensinado, porque não está na apostila. A criança leva o material na escola e volta com o material sem abrir. Você fala, o que é ensinar hoje? Ah, deu uma atividade extra, então por que comprou o material? Era a minha briga na escola. Você não quer estudar atividade extra, eu quero estudar o que está no livro. Não fique inventando, faz o que o livro manda, porque o que está no livro eu sei, o que você deu na aula eu não sei. Conclusão, aprendia na aula um monte de coisa que não devia, que eu depois descobri, e que não estava no livro. E o livro também era ruim, porque vinha cheio de veneno. Já tinha um monte de coisa errada escrita no próprio livro. O livro da escola era ruim e o professor era envenenado.
E normal, porque é assim mesmo que funciona o sistema educacional escolar, de acordo com o pessoal que era da escola lá. Estudou esse conteúdo, você passa para onde? Você passa para o mês 2, apostila 2, mês 2, e segue o conteúdo. Aí chegou a hora de você fazer o quê? Né? Você foi medindo, a cada aula que você deu, você foi medindo o aprendizado diário de cada aula. Agora, você, o que não é medido não é administrado, não é gerenciado. E você está gerenciando a educação do teu filho. Então, como é que você gerencia? Você faz uma prova bimestral. Né? Então, vai lá no sistema, acessa a prova bimestral para fazer a prova. O sistema Maria nunca libera o conteúdo da aula 2 se você não fizer a aula 1. Nunca libera o conteúdo da aula 3 se você não fizer a aula 2. Então, não dá para enrolar o sistema de pular página. E não vai te liberar o próximo bimestre se você não fizer a prova bimestral, tirar uma média 7. Então, também tem isso. Se você não aprendeu isso, você não passa para os outros 2 livros. Mas, então, como é que funciona, então, essa prova bimestral? Qual que é o objetivo da prova? É passar, tirar uma nota? O objetivo da prova é passar de bimestre? Não. O objetivo da prova era medir se o que foi estudado foi aprendido. É para isso que serve a prova. Você aconselha a gente estudar para a prova? Não. Não aconselho. Seria o mesmo que você tomar uma aspirina para medir a temperatura, para ver se está com febre. Toma aspirina e espera um pouquinho para te medir a temperatura. Não. Você vai maquiar o resultado. Tanto é que já fizeram uma experiência desse tipo com a escola. O que fizeram? Pegaram as crianças que tiraram nota 9 e 10 na escola, na prova da escola, e de surpresa pegaram as mesmas crianças e puseram em outra sala de aula depois de uma semana, de 7 dias, pegaram a mesma prova que a criança fez a semana anterior com os mesmos textos, exercícios, e pediu para a criança fazer a prova de novo. Sabe quanta criança que tirou 9 e 10 na semana anterior tirou na segunda vez? 3 e 4. Porque não aprendeu, estudou para a prova. Isso cai na prova, então vou estudar. Mas não está lá para aprender. Sabe por que você tem medo de ensinar um monte de matéria para o teu filho que você não lembra? Porque você estudou para a prova a tua vida inteira, você nunca aprendeu. Eu também. Então, quer dizer, não funciona. Aí o seu filho vai lá, faz a prova e tem que tirar nota 7 no mínimo. Nos primeiros 6 meses, vai ser muito difícil o seu filho tirar nota 7 na primeira prova. Sabe por quê? O primeiro mês que a gente chama de adaptação no Homeschool do Instituto Ave Maria é para ver se você gosta da gente e da nossa pedagogia e do nosso conteúdo. Para você ficar craque em homeschool, pelo menos 6 meses. Vontade de morrer, se matar, se suicidar, matar alguém, vai ter várias vezes. Isso é normal. Se você não tiver essas vontades, você não tem responsabilidade. E você não é ser humano. E você está mentindo também, porque é impossível. Isso aconteceu comigo. São 6 meses de persistência. Sabe por quê? Tudo na vida é assim. Você acabou de receber uma promoção para ganhar o dobro do teu salário numa outra empresa. Você vai pedir demissão daqui para ir na outra empresa. Você chega lá na outra empresa, vai ser, aqui você era supervisora, você vai ser diretora. Manda aprender e soltar. Os primeiros 6 meses, pior da tua vida naquela empresa, são os primeiros 6 meses que você trabalhando na empresa como diretora. Por quê? Empresa nova, emprego novo, equipe nova, regra nova, ramo novo, atividade nova, processo novo. Você não sabe nada. Não interessa. Toda mudança, mesmo que para melhor, ela é traumática. E você nunca foi treinado na tua vida a ser homeschooler. E você vai aprender na base, né, da tentativa e erro. E de vez em quando você vai ligar para a gente para chorar no nosso ombro, né? E a gente vai te vender, né, vai te mandar entregar para o seu guardanapo aí para você secar os olhos. Aí vocês vão te ajudar, né, na choradeira. Né? Mas assim mesmo, vai que chega lá. Beleza? Beleza. Seu filho vai fazer a prova bimestral. E na primeira prova bimestral ele não vai tirar nota 7. Ele vai tirar 5, 6. Você tem vontade de chorar, mas já lembra que esse tirou 5, 6 está acima da média da escola. Porque ele não estudou para a prova. Então, tranquilo. Aí o que você faz? Você morre? Não. Você fala, você vai lá imprimir a prova, vê o que ele errou, faz uma revisão de conteúdo, faz a prova de novo. Obviamente, na segunda vez, ele vai tirar 8, 9, 10. Porque meio que você estudou para a prova. Aí você vai tirar nota 8, 9, 10 e a vida segue. Mas teu filho está aprendendo a estudar, está aprendendo a tomar amor pelo estudo, você também está aprendendo, ele está aprendendo o risco da Havaiana, aquela coisa toda. A coisa vai se encaixando. Aí você passou para o próximo bimestre, faz a prova de novo, passou, segue em frente. Faz tudo a apostila 3 e 4, prova bimestral,
5 e 6, prova mestral, 7 e 8, prova mestral, 9 e 10, prova mestral. Beleza, chegou no final do ano, você estudou 3.000 páginas com seu filho, sem pular nenhuma, conteúdo acadêmico, filosófico, espiritual. Este conhecimento está na cabeça do seu filho, que é a sua segurança educacional, que é o que você tem que garantir quando você quer educar o teu filho. Não é para ele ter um diploma, para ele passar de ano, nem para ele fazer uma prova, nem nada disso. É para ele ter a formação para o trabalho, a formação para a cidadania, a formação para a pessoa, que aqui no Instituto Avivania a gente chama de conteúdo acadêmico, filosófico, espiritual, certo? E aí nós temos outros atributos que você vai conhecer depois que nós estudar a pedagogia do Pai no Homeschool, né? E o teu filho estudou e aprendeu isso aqui. Você tem o conteúdo aprendido e você tem registrado todos os 200 dias, as 800 aulas no sistema Ave Maria Homeschool. Você tem como a garantia legal, você tem a segurança para provar para eventual fiscalizador de que você está fornecendo para o teu filho o ensino regular que ele tem direito. Você está fazendo uma educação que ele não consegue ter em outro lugar. Ele está recebendo educação para o trabalho, para a cidadania e para a pessoa, conforme a lei manda. Aí o pai e a mãe falam assim para mim, Ricardo, mas e como é que funciona a parte da liberdade educacional? E como é que funciona a parte daquelas matérias que eu não sei ensinar para o meu filho? Por exemplo, não lembro direito como é que é a equação do segundo grau, não lembro direito como é que é a oxirredução, não lembro direito como é que é o cálculo da termodinâmica e como é que eu faço para ensinar meu filho essas coisas. Vamos lá. Existem 3 conteúdos, como a gente disse, o acadêmico, filosófico e espiritual. O conteúdo acadêmico, que geralmente mais assusta os pais e as mães, a gente considera o conteúdo com valor ferro. Por que valor ferro? Porque o ferro ele é muito importante, porque o ferro é usado para fazer praticamente tudo. Mas por que usa o ferro para fazer tudo? Porque ele é barato e abundante. Então, onde você olhar na tua casa, olhar para o teu computador, olhar para o teu telefone, olhar para a tua mesa, você vai achar alguma coisa de ferro ali. Ah, Ricardo, mas eu estou vendo essa caneta, vendo essa garrafa d'água aí, não estou vendo o ferro nela. Tá bom, mas a máquina que faz ela é de ferro, certo? Então, quer dizer, o ferro é usado para tudo, porque ele é barato. Você não vai construir um carro de ouro nem de prata. Por quê? Porque a inteligência é fazer o máximo com o mínimo de recurso. Então, você tem que procurar fazer o melhor carro com o menor recurso. O recurso mais barato é o ferro. E voltando para a história da nossa explicação, o que a gente chama de ferro no conhecimento é o conhecimento acadêmico. Por quê? Porque além de estar no nosso livro, se você precisa de um livro que tenha um conteúdo que é um pouco mais explicadinho do jeito que você gosta, você pode usar o conteúdo do outro livro também para ajudar, sem fugir da base curricular. O que mais você pode usar? Você pode acessar várias fontes externas, porque existe 3 tipos de conteúdo. O conteúdo curricular, o conteúdo complementar e o conteúdo extracurricular. O curricular é a base curricular, que você é obrigado a cumprir, porque é o sistema, a base do sistema do ensino regular. Então, está lá no ensino regular, você tem que ensinar para o teu filho, não pode fugir dele. Né? Seu filho tem que aprender raiz quadrada, vai ter que estudar e ensinar raiz quadrada, não dá para pular essa matéria. Então, quer dizer, esse é o curricular. O que é o complementar? É aquele que ajuda a aprender este conteúdo, que não está, às vezes, no currículo, mas te ajuda. Por exemplo, o filosófico espiritual são conteúdos complementares. Eles não têm a ver com o curricular básico ali, mas ele promove a cidadania e a pessoa, né? A inteligência e a sabedoria. Então, enquanto o acadêmico promove só o trabalho. Se você pode usar outros conteúdos, pode buscar fontes na internet, tipo assim, Seneca Learning e Khan Academy. São 2 plataformas de conhecimento gratuito, conhecimento acadêmico, que tem tudo que você pode imaginar de conteúdo lá dentro. Então, poxa, eu não estou conseguindo ensinar isso aqui, vai lá, né? Seneca Learning, você vai lá, equação de segundo grau, você vai achar um monte de explicação sobre isso, que vai te ajudar a explicar para o teu filho melhor. Ah, mas o que mais que dá para achar? Você pode entrar no YouTube e escrever lá, equação de segundo grau. Vai ter um monte de professor querendo ensinar aquele negócio. Você quer pegar, baixar aplicativo. Quanto mais difícil for a matéria, mais aplicativo tem. Tem um aplicativo que chama Photomat. Você pega uma equação matemática, você pode escrever com a tua mão ou tirar a fotografia do livro, tira a fotografia da equação
O aplicativo resolve a equação passo a passo, explicando o raciocínio. Então, quer dizer, ele não usa a fórmula, ele explica o raciocínio da solução do problema. Então, o pai não lembra, não tem problema, porque o homeschool não é ensinar o filho, é estudar com o filho. Então, se você não lembra, você vai estudar, porque o filho vai aprender junto com ele e vai aprender. Se o seu filho tem mais de 12 anos de idade, tem a partir de 12 anos de idade, na reunião com a área pedagógica, seu filho é bom que ele participe. Porque ele vai aprender a usar o sistema junto com você e ele vai usar, você não tem que ensinar ele. Um vídeo sobre esse curso da pedagogia do pai do homeschool, você assiste com o teu pai, com o teu marido e com a tua esposa. Porque o teu filho vai ter que entender a pedagogia do homeschool, porque ele vai estudar no homeschool. Agora, ele não vai só ser aquele cara que sabe fazer as coisas. Ele vai saber como faz e por que faz. Porque ele já começa de cara, desde o começo, desde o primeiro dia, sabendo acadêmico, filosófico e espiritual. Você vai estudar no homeschool. Por quê? Como? Aqui, ó. Ele já começa a aprender a fazer as perguntas e começa a aprender a ter as respostas. Olha que maravilha. Coisa que ele nunca teve na vida dele. A criança começa com uma pergunta e sai sem resposta alguma. Então, é assim que funciona a parte do conteúdo acadêmico. Você pode buscar em outras fontes. E o conteúdo, qual que é o grande problema da tentação do pai e da mãe? Ele fala assim, o que vai cair no vestibular é o acadêmico, então a gente pode pular o filosófico espiritual. Você está formando um animal irracional. Na hora que ele cair nas garras dos maus influencers da faculdade, se prepare para descobrir que você não tem um filho, você tem um animal. Então, você dê para o seu filho a educação filosófica e espiritual, que é essa que interessa. A que leva para o céu é essa. O céu aqui e lá. Sem essas duas, o seu filho vive no inferno aqui e lá. Educação não é brincadeira. Eu costumo dizer, se você não está disposto a dar essa educação acadêmica, filosófica e espiritual para o teu filho, deixa na escola. Estragar o teu filho, eles fazem bem lá. Não faça você em casa esse péssimo serviço. Aí o pai e a mãe perguntam para mim assim, já está claro então como é que você resolve as matérias que você não sabe? Você não lembra? Você não sabe o quê? Ah, mas eu tenho apoio aí no Instituto Ave Maria? Tem. Você manda um WhatsApp para a nossa área pedagógica, eles vão explicar isso na semana que vem, quando você fizer a matrícula. As reuniões com a área pedagógica são todas as terças-feiras, né? Comigo é na quarta e depois na área pedagógica é na terça. Aí o que acontece? Eles vão te dar orientação, acessa lá no Khan Academy tal conteúdo, acessa no Fotomate assim, faz não sei o quê. Eles vão te ensinar como é que pesca. Porque é isso que você tem que aprender. Então, vai tranquilo. Agora o pai e a mãe falam assim, tá bom, Ricardo, e a nossa liberdade educacional, a nossa liberdade pedagógica, como é que funciona? Eu vou explicar para vocês, tá? Uma coisa que é importante no sistema Ave Maria é o quê? A sua obrigação é fornecer para o teu filho o ensino regular. A gente cumpre 100% do que diz a lei, né? O acadêmico, filosófico e espiritual. Então, tudo está aqui na nossa base curricular do nosso material didático. Lembra que eu falei que você vai ensinar para o teu filho 3.000 páginas por ano? Na verdade, você não vai ensinar só 3.000 páginas por ano. Você vai ensinar umas 5.000 páginas por ano. Sabe por quê? Por tua culpa e tua única e exclusiva culpa. Porque você é um pai chato, um pai perfeccionista. Você vai achar que você é capaz de fazer melhor. Parabéns. É esse tipo de pai que a gente gosta. A gente brinca que eu não gosto de lidar com pai morto, eu gosto de lidar com pai louco. Porque o morto você tem que empurrar, os loucos você tem que segurar. Então, eu prefiro segurar os pai loucos do que empurrar os mortos. Os mortos eu deixo morrer sozinho. Você parte de uma base curricular que é a tua obrigação. Mas eu quero dar uma melhorada no meu conteúdo. O que acontece? Nós temos 2 tipos de pais que estudam no Instituto Ave Maria, que começam com a gente. Nós temos um pai que não gosta do material e ele fracassa. Vou contar como é que funciona esse pai. Ele abre o material e fala, nossa, eu não entendi, li, mas não entendi. Ah, não gostei desse negócio filosófico, espiritual e acadêmico. Ah, é muita enrolação. Ai, o material não é bonito. Cadê os desenhos? Cadê as figuras? Ai, que letra pequenininha. Eu gosto de letra mais bonita, mais graúda. É muito conteúdo. Ai, mas isso, mas aquilo. Ele é o campeão de achar defeito. Mas não é que o material tem muito defeito. É porque ele é um cara que ele é vítima.
E a vítima, ela é vítima, e o mundo não colabora com ela, percebe? E se o mundo não colabora, a culpa é do mundo. Eu sou vítima, alguém tem que me ajudar. Aí a gente fala, beleza, não gostou, não gostou, tá bom, segue a vida. Beijo, tchau. Aí nós temos o segundo pai, o pai que prospera no Instituto Ave Maria. Sabe como é que funciona o segundo pai? Ele abre o nosso material e fala, não gostei. Mas como assim? O que prospera também não gosta? Não. Por quê? Porque um pai competente, ele tem a presunção de achar que ele é capaz de fazer melhor, você não concorda? Então ele vai tentar fazer melhor. Falar que é só isso? Mas, pô, dá para explicar melhor esse assunto. Dá para fazer uns exercícios a mais. Dá para explicar, aprender outras coisas diferentes com esse conteúdo que nós estamos aprendendo hoje. Não, filho, peraí. Vamos ficar só aqui, não. Vamos lá no KK, vamos lá no Seneca Learning, baixa o aplicativo, vamos comprar o livro lá do outra editora e tá. Então, esse é o pai que prospera. Lembra que eu falei que você vai aprender 3.000 páginas comigo, mais 2 com você? Por causa disso. Porque você vai buscar conteúdos a mais. Então, no final do ano, você vai dar para o teu filho 5.000 páginas, não 3. O teu filho vai estudar, vamos supor que ele estudou desde o ensino infantil 1 e 2, fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais o ensino médio 1, 2 e 3. Estudou 15 anos com a gente. Vamos diminuir para facilitar a conta. Põe para 10 anos. Ele não estudou só da terceira série para frente. 10 anos, 5.000 páginas por mês. 50.000 páginas depois de 10 anos. Que criança de qual escola estudou 50.000 páginas? E aprendeu. Será que seu filho vai mirar no alvo e acertar no alvo? Será que, com toda a virtude, de toda a espiritualidade, de toda a sabedoria, toda a inteligência, além do conhecimento acadêmico que ele adquiriu, ele vai ser um adestrador de animais? Será que ele vai ser o próximo líder? O próximo juiz? O próximo promotor? O próximo médico? É isso que, né, nós queremos para o seu filho. Essa missão que está na tua mão. É isso que Deus espera de você. Aí vem aquela questão, Ricardo, mas eu ainda não entendi essa questão aí do conteúdo complementar. Eu vou dar um exemplo final para vocês. Você não pode sair da base curricular. Aqui está só a segurança, no meu livro e no meu sistema Ave Maria, que te mantém na trilha. Por que a gente chama de trilha e não de trilha? Porque a trilha te permite fazer desvios inteligentes, mas ele sempre te mostra o próximo passo para você não se perder no caminho. A continuidade da trilha. Você caiu uma ponte no meio do caminho, você faz um desvio e segue em frente. Caiu uma árvore, você faz um desvio e segue em frente. Isso é uma trilha. Um trilho não tem desvio, você tem que tirar a árvore e consertar o trilho. Então, o que acontece? Por isso nós chamamos trilha de aprendizado. Então, seria a mesma coisa que estivesse dando para você uma base curricular, e nessa base curricular você está construindo o seu castelo. Mas esse castelo eu posso fazer do jeito que me der na telha? Não, não pode. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Faz de conta que eu estou te dando um apartamento de presente com 300 metros quadrados. É um apartamento por andar. O prédio tem 200 andares, um apartamento por andar. Se você derrubar a parede, você está mudando a base. Você derruba o prédio. Então, você não pode derrubar a parede. Eu estou te dando o apartamento de presente, só que ele está no cimento, está no reboco. E você tem lá no seu prédio o quê? No apartamento. Tem lá o buraco da tomada e os fiozinhos passados, mas não tem tomada. Tem lá o lugar do lustre, mas não tem lustre, tem os fiozinhos passados. Tem lá o lugar do cano do chuveiro e da torneira, mas não tem chuveiro nem torneira. É uma casa meio muito engraçada, mas tem parede, tem tudo. Daqui 90 dias eu vou lá visitar os apartamentos do prédio. Dei um para cada um. Quantos apartamentos iguais eu tenho nesse prédio? Todos eles começaram idênticos. Só que cada um escolheu um tipo de piso. Um pôs porcelanato, outro pôs mármore, outro pôs parte de madeira. Né? Mesmo que todo mundo colocar madeira, porcelanato ou mármore, cada um vai pôr mármore, porcelanato e uma madeira diferente. Um vai pôr pintura na parede, outro grafiato, outro madeira, outro papel de parede. Um vai pôr um lustre XYZ. Então, quer dizer, nenhum apartamento é igual. Como é que vocês conseguiram fazer 300 apartamentos diferentes, partindo da mesma base? Qual que é o apartamento mais bonito desse prédio? Vai ter o mais bonito e mais feio? Qual que é o mais bonito? Do pai mais caprichoso. Qual que é o mais feio? Do pai mais preguiçoso.
E o pior, você sabe o que acontece? Daqui 90 dias eu vou chegar para ver o apartamento e vou encontrar um monte de apartamento no cimento e no reboco. E o dinheiro no banco. Eu vou falar assim, o que aconteceu, meu filho? Ah, mas ia dar muito trabalho, ninguém merece mexer com o pedreiro. Eu falo, beleza, filho, né? Devolve aí a chave, beijo, tchau. Percebe? Você não tá, você não tem potência suficiente. Você não foi educado. Onde será que você estudou que você virou essa pessoa? Isso é o homeschool. O pessoal pergunta, homeschool é permitido no Brasil, é reconhecido pelo MEC? Sim. Quem disse que é permitido no Brasil? Quem disse foi o STF. Em 2018, o STF deu um parecer favorável, dizendo que, de acordo com a Constituição Federal, não existe impedimento para a prática do homeschool no Brasil. Só que ele fez isso com base no julgamento de uma família que levou lá para ele uma situação. A família queria praticar homeschool e falou: eu estou praticando homeschool, meu direito, eu quero que você me libera, né? O que a STF fez? Foi lá, olhou na Constituição Federal, estudou o texto e viu que não existia nada na Constituição Federal que impede o exercício. Pelo contrário, existe parte que fala que pode. Não com a expressão, né? Mas que é a liberdade da família, educar os filhos de acordo com seus princípios, blá, 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 e a família tem liberdade, prioridade da família, essas coisas desse tipo. E aí, então, o STF entendeu que era um direito constitucional. Se é constitucional, pode em todo o Brasil. Aí o pessoal fala assim, aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, aqui no meu estado, em Santa Catarina, também podia. Mas veio o juiz e cassou o homeschool aqui, que tinha uma lei do governador e o juiz cassou a lei, agora não pode. Veja bem, como é que o juiz cassou o homeschool? O juiz não manda num direito constitucional federal. O juiz estadual, ele cassou a lei estadual, porque no entendimento dele, o Estado não poderia deliberar sobre, né, um assunto que, no entendimento desse juiz, deveria ser deliberado pelo Congresso e não pelo Estado. Então, o juiz cassou a lei estadual, mas o homeschool continua sendo um direito constitucional, um direito federal. Do mesmo jeito que o governador não pode criar uma lei que regulamenta, o juiz também não pode proibir um direito constitucional. É o mesmo princípio da incompetência. A incompetência do governador e do juiz de deliberar sobre o assunto. O juiz estadual tem competência para deliberar sobre os atos do governador estadual, mas não tem competência para deliberar sobre o direito nacional constitucional. Então, essa confusão. Ah, mas será que no meu estado pode? Se o estado fica no Brasil, pode. E na minha cidade? Se a cidade fica no Brasil, então pode. Aí o STF fez o que tem que fazer todo juiz, né? Viu que é um direito constitucional, mas ele também foi estudar a LDB, outra legislação, né? E viu que não podia fazer de qualquer jeito. E foi ver como é que a família estava educando os filhos em casa. E aquela família cometeu um erro muito comum das famílias que praticam homeschool. Dois erros muito comuns que as famílias fazem. Ou elas criam um currículo da cabeça dela e falam, eu gosto de matemática, vou ensinar matemática, eu não gosto de física, eu não vou ensinar física. Mais ou menos assim. Isso não pode. Porque a educação básica, ela fala que gostando ou não gostando, você tem que aprender física e química. Goste ou não goste. Você tem que ensinar para o teu filho, ele tem que aprender. Então, o segundo erro que a família comete é assim, a família tem muitos filhos. Então, tem um filho lá na quinta série, na sexta série, outro na sétima série. Aí tá muito complicado administrar cada filho. Ele junta tudo e faz uma salada de fruta e ensina as 3 etapas numa etapa só. Não pode também. Por quê? O sistema educacional brasileiro permite que você consiga fazer rastreabilidade, provar que está fazendo certo. Com a lei, não interessa se está fazendo, interessa se está fazendo certo. Você tem que conseguir provar que faz certo. E aquela família lá do STF não conseguia provar que estava dando certo. O STF falou assim, é permitido no Brasil, mas você está fazendo errado, então você está proibido de fazer. E aí aquela família foi proibida de praticar o homeschool. Você lembra que eu falei que existe 3 tipos de pessoas? O competente, incompetente e mal intencionado? Os advogados e os juristas competentes entenderam que é permitido em todo o Brasil e que aquela família está fazendo errado. Os advogados e juízes mal intencionados ou incompetentes não entenderam nada e falaram que aquela família foi proibida, então ninguém pode. Por isso que você vê muito, você consulta no Google, está escrito lá, o STF proibiu a família, ninguém pode. Por quê? Porque aquele aparecer de um advogado, de um jurista, de um jornalista, ou incompetente ou mal intencionado.
Mas o que acontece? Pode, mas não pode fazer de qualquer jeito. A família está fazendo de qualquer jeito. E de onde surgiu a história da regulamentação? Surgiu o quê? O STF, nesse julgamento, o STF fez uma coisa direitinho, fez tudo certinho, tá? Foi só um mal entendido. O que acontece? O STF falou assim, ó, pessoal, é permitido no Brasil, mas como as famílias não sabem como é que faz, para que elas não percam o direito de fazer, cria uma regulamentação, uma receita de bolo, que vai ajudar a família a fazer direitinho. Receita de bolo, na lei chama regulamentação. Na cozinha chama receita, na lei chama regulamentação. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu falo para você, você tem que fazer bolo de prestígio. Aí eu coloco em cima da tua mesa, lá na tua cozinha, tudo lá na tua cozinha, fala assim, faça um bolo de prestígio. Você não tem uma receita. Qual que é a chance? Você nunca fez bolo de prestígio na tua vida, de você fazer errado. Grande, não é? Mesmo com todos os ingredientes ali na mão. Uma regulamentação, ela vai falar, ó, primeiro misture a farinha com ovo, bata assim, bata assado, vai te dar a ordem dos processos. Que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ensinando como é que mistura os ingredientes, para sair bolo no final. A regulamentação é isso, o papel da regulamentação, ensinar o pai e a mãe a fazer. Mas não quer dizer que a inexistência de uma regulamentação proíbe. Né? Proíbe quem fizer errado, quem fizer certo não está proibido. E quem diz que está certo e errado? O próprio sistema educacional brasileiro. Então, gente, é assim que funciona. Então, o STF, em 2018, decidiu, entendeu que era um direito constitucional permitido pela Constituição Federal, em todo o Brasil. Isso foi em 2018, final do ano. Aí terminou o ano, nada aconteceu. Em 2021, mandaram uma demanda lá para o MEC. E de 2018, desculpa, em 2019, mandaram uma demanda para o MEC. O MEC começou. Por que o MEC? O MEC é o departamento técnico competente para dar um parecer técnico sobre educação, sobre educação. O órgão mais alto de competência é o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Aí o MEC pegou, foi lá, estudou o assunto, e no ano de 2020, o MEC publicou um parecer técnico que o pessoal tem chamado de cartilha do MEC sobre o homeschool. Nesse parecer técnico, o MEC diz assim, educação domiciliar é um direito humano tanto dos pais quanto dos filhos. Então, o que acontece? Por que o MEC não traduziu o homeschool como escola em casa? Ele escreveu escola em casa, o direito humano. Porque o MEC é um departamento técnico. Então, ele falou assim, bom, existe a educação escolar e o pessoal está querendo entender como é que deve funcionar a educação que não é escolar. Uma educação que não é escolar, ela é o quê? Domiciliar. Beleza? Né? Então, o MEC já deu uma diretriz aí. Aí ele escreveu direito humano tanto dos pais quanto dos filhos. Onde o MEC tirou a ideia de que era um direito humano tanto dos pais quanto dos filhos? Ele tirou de um documento que chama Declaração Universal dos Direitos Humanos de 2026, de artigo 26. Tá? Mas o que tem a ver a Declaração Universal de Direitos Humanos com lei brasileira? De acordo com o parágrafo 2, 3 e 4 do artigo 5º da Constituição Federal, todo o tratado internacional que foi homologado pelo Congresso Nacional, pelo Senado, ou seja, que o Brasil é signatário, tem força de lei constitucional. Então, esse artigo 26, ele é uma lei constitucional também. Ele é uma lei de força constitucional, manda em todas as leis do Brasil. O artigo 26 diz o seguinte, os pais têm. Veja bem, toda lei tem que ser entendida, o pessoal fala, a lei depende muito da interpretação. Não, senhor. A lei ela tem que ser entendida ipsis literis. Ipsis literis de acordo com o pé da letra. E como é que você interpreta a lei ipsis literis? O significado mais próximo do que está no dicionário é o que é. O que diz aqui o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Os pais têm prioridade de direito. Palavra prioridade quer dizer, os pais mandam. Tá? Os pais mandam, né? Tem prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrado aos seus filhos. Então, quem decide é o pai. Quem manda no filho é o pai. Então, quem manda na educação do teu filho não é a Secretaria de Educação, não é o Conselho Tutelar, não é o Ministério Público, não é o juiz. O que manda na educação do teu filho é a Lei Federal da Educação, que diz que o teu filho tem direito à educação básica.
Então, teu filho tem direito à educação básica, mas quem escolhe o gênero de educação, se vai ser escolar ou domiciliar, é o pai. É isso que diz a lei constitucional contida na Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, segundo o MEC. Aí o MEC vai explicar com as próprias palavras o parecer técnico dele sobre a educação domiciliar. O MEC foi genial, ele explicou um assunto complexo com poucas palavras. Olha o que ele fez, ó. A educação domiciliar é a modalidade de ensino de todos os níveis da educação básica. Lembra do ipsis literis? Então ele disse, a educação domiciliar é a modalidade de ensino. Sabe aquele negócio de falar assim, não é uma modalidade de ensino prevista no Brasil? Não é o que o MEC está falando. Porque o MEC também não escreveu assim, é como se fosse. É tipo assim, ou será. Quando a regulamentação sair, a educação domiciliar será. Não. Em 2020, o MEC disse, a educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica. Quais são os níveis da educação básica? Começa com 4 anos, com ensino infantil. Depois tem o nível fundamental e o nível médio, correto? Então, o MEC disse que a educação domiciliar é uma modalidade em todos os níveis de educação básica, abre aspas, eu que estou falando, infantil, fundamental e médio, dirigida por quem? Adivinha? A educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica, dirigida pelos próprios pais ou responsáveis legais. Você sabe quem que é o próprio pai do teu filho? Vai lá no espelho, dá uma olhadinha e volta. É aquele cara que aparecia lá no espelho. É com você mesmo. Então não fica pensando que é comigo. Se o seu homeschool for um sucesso, parabéns para você. Se der tudo errado, azar o teu. Não tem nada a ver com isso. Ah, mas o Instituto Ave Maria, para que serve? O que está dizendo aqui? Que é obrigação do pai apertar o parafuso. Eu sou fornecedor da chave de fenda. Então, ser uma ferramenta é difícil. Nós fornecemos a ferramenta. Então, vamos lá. Com vistas a quê? Vamos continuar. O que diz aqui? A educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica, dirigida pelos próprios pais ou responsáveis legais, com vistas ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Onde mais vocês ouviram hoje isso? Cansaram de ouvir, né? Dever constitucional. Educar com vistas ao desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Essa folhinha azul aqui, ó. Ou seja, você vai educar de acordo com o que a Constituição e o MEC dizem, e o único que não vai educar desse jeito é a escola, infelizmente, né? Porque a escola só educa com vistas ao trabalho. Então, beleza. É isso que então diz. Então, é permitido no Brasil, é reconhecido pelo MEC, mas não pode fazer de qualquer jeito. E como é que faz, eu já expliquei. Vamos que é permitido no Brasil? Sim. É reconhecido pelo MEC? Sim. Pode fazer de qualquer jeito? Não. Como é que meu filho entrou na faculdade? Já expliquei. Mira no alvo, acerta no alvo, faz a prova, E como é que consegue o diploma, né, de conclusão do ensino médio? Através do Enseja, já expliquei também. Lá no nosso documento sobre a legalidade do homeschool, a gente explica isso também. Como é que faz para o meu filho voltar para a escola? Essa daqui vai ser fácil a gente explicar. Que assim, seu filho vai estudar quinta série, sexta série, sétima série no homeschool, e se você precisar voltar ali para a próxima série, na sequência, que seria a oitava série, para a escola você consegue. Por quê? Também está na legalidade do homeschool, mas de acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é a lei que manda na escola, o artigo 24, inciso 1C da LDB, né, que a gente coloca lá na lei, exige que a escola faça uma prova de classificação. Então, se você quiser matricular o teu filho na etapa 8, a escola tem que pegar a provinha da etapa 7 e fazer com que o teu filho faz a prova e ele matricula na etapa 8. A escola é obrigada a fazer isso. Se ela não fizer, dá cadeia. Você vai lá no promotor e fala, olha, eu quero colocar meu filho na escola, a escola está se negando a cumprir o que diz o artigo 24, inciso 1C. Mas tem um jeito mais fácil ainda de você conseguir. Qual que é o jeito? Você vai lá no Conselho Tutelar e se autodenuncia. Meu filho está na condição de abandono intelectual. O Conselho Tutelar vai chamar a polícia, vai mandar todo mundo ir na escola e colocar o teu filho lá na marra, certo? Então, voltar para a escola é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é ficar fora dela, porque ninguém quer deixar, né? E você pode. Outro jeito também, como eu brinquei com vocês, de tirar da escola, você citar para a escola o artigo 7º
da LDB, que a escola é obrigada a cumprir, e falar que você não concorda com o projeto pedagógico da escola, que o artigo 7 exige que a escola faça um projeto pedagógico exclusivo para você, e que se a escola não fizer, você vai tirar filho da escola. A escola fala, ótimo, então tira. Pronto, resolvido o problema também. E a parte do histórico educacional. Pessoal, toda a documentação que a escola produz, histórico educacional, boletim de nota, controle de frequência, nunca foi para o teu filho. Foi para ela apresentar para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação manter a escola funcionando. Quando o pai e a mãe colocam o filho na escola, ele quer que os conhecimentos do livro venham para a cabeça do filho. É isso que interessa. O que vai fazer o seu filho ser uma pessoa, um cidadão, um trabalhador, e uma pessoa, um cidadão e um trabalhador, de acordo com o que a Constituição estabelece, é isso, que está aqui, que vem para cá, e para cá, coração, para a alma, para o espírito. Isso que vai produzir um ser humano completo. Aquele papelada não interessa, não serve para nada. Aquela papelada te entrega na tua mão para fazer de conta que serve para alguma coisa. Se você precisar de uma declaração dessas coisas, a gente resolve de outro jeito. A gente analisa caso a caso aqui com vocês, mas para a conclusão do ensino fundamental, se precisar de um documento, você vai lá e pede, faz o ICEJA e pega a conclusão do ensino médio pelo ICEJA, e se você precisar do ensino médio, também pelo ICEJA. A orientação sobre isso está no nosso boletim informativo sobre a legalidade do homeschooling, também está tudo lá, tá bom?